Muito bom. Muita luz. Que legal. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite, pelo espaço. Hoje a gente vai falar sobre comunicação na nova era. E a gente decidiu, estudando para esse assunto, né, pesquisando um pouco, é um assunto que a gente já se aprofunda bastante, e a gente pensou assim, eu não vou fazer slide, porque a gente vai perder uma oportunidade de criar um campo e ver o que brota daí. Já que a gente vai falar de comunicação na nova era, é uma comunicação que tem a ver com o sutil, com o invisível, com uma informação que vem de outro lugar. A gente vai falar muito sobre isso, então por isso a gente não trouxe nenhum slide, temos o nosso logo aí só. E vamos fluir nesse papo. Eu sou o Lucas Aldi. Eu sou a Soliris Longo. Estamos aqui. Hoje é uma proposta, né, um pouco diferente de trazer esse talk. E eu acho até sincrônico que a gente, fazendo esse experimento em casa e decidindo como que a gente ia apresentar isso para vocês, a gente estava estudando assim, vendo vários documentos, começamos a anotar algumas coisas para trazer como slide, só que aí a gente falou, e se a gente deixar ver o que brota no campo? E aí foi interessante porque eu não tinha me ligado que a palestra da Dessa ia ser antes da nossa, né, esse talk, essa atividade. Então o campo está aberto, né? Está aberto e vamos ver o que ele traz para a gente. O campo está aberto, então eu gosto de percorrer uma consciência, de investigar da onde surgiu as coisas para a gente começar a se nutrir um pouco dessa informação que, num presente momento, ela vai falar, faz sentido, eu estou entendendo como que eu vou usar essa comunicação agora. Então, se a gente for pensar, né, na origem da espécie, o ato de comunicar, até falar da etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra vem do latim comunicare, e o com é junto. E o icare é transformar, tem um sentido de transformação. E olha que interessante, então a gente vai criar algo juntos, a gente vai transformar algo em comum para nós. Tem a ver com total conexão, que é exatamente a proposta desse evento. Eu honro muito esse movimento de colocar essa energia, porque a intenção é conexão, a gente ser compreendido. E é o que nos diferencia de outros animais, essa capacidade de compartilhar narrativas. A gente consegue compartilhar narrativas e somar os saberes, transferir os saberes para a gente tornar-nos uma potência como espécie. Isso que diferencia muito, a capacidade de imaginar que o ser humano tem. E se a gente tem uma capacidade de imaginar, a gente também tem capacidade de manifestar a partir dessa imaginação. Isso é muito poderoso, e a gente vai colocar isso na comunicação de alguma forma. A gente vai trazer isso com muita força. Nisso também, eu recomendo o livro do Sapiens. Não sei se alguém leu Sapiens já, a história da humanidade, porque ele traz todo o contexto e fala bastante da comunicação, que é um fator decisivo na nossa evolução. Então esse livro ele traz um embasamento muito legal. Independente da sua área de atuação, eu acho que vale super a pena passar por esse livro aí, que é uma obra da humanidade mesmo. E a gente gosta muito também de outro livro, né, que é Os Quatro Compromissos, o Quinto Compromisso, Dom Miguel Ruiz, os Toltecas, né, e eles falam coisas muito lindas sobre a comunicação, sobre a palavra, que é a magia que a gente tem hoje. Em antigas civilizações acreditavam até, né, que a palavra só podia ser utilizada para manifestação de coisas físicas. Então, a gente percebe, né, que nós costumamos colocar tanto conteúdo para dentro, hoje em dia é tanto conteúdo na internet, tanta tecnologia, e existe um excesso, né? E eu achei maravilhoso a proposta hoje, na hora do almoço, da gente tirar um pouco desse excesso de palavras, de conteúdo. Eu estava apreensiva até porque eu sou uma pessoa muito social, eu gosto muito de comunicar, eu gosto de estar junto, eu gosto dessa troca de energia do presencial, que o presencial traz para mim, isso me nutre muito. Só que eu sei que se eu gastar demasiadamente essa potencialidade da minha palavra, talvez isso vai confundir, vai trazer ruído, vai me deixar um pouco perdida no que eu vou trazer aqui para vocês e vai me tirar um pouco da minha presença.
Por isso que a gente criou, né, nesse estudo que a gente tem feito, a gente criou uma fórmula, a fórmula Pi, que talvez seja mais fácil para vocês memorizarem isso também, que é algo essencial para a gente transmitir uma mensagem para o mundo, a nossa mensagem. São duas coisas: presença e intenção. A presença é essencial. Por quê? Se eu não sei onde eu estou, quem eu sou, como que eu vou trazer uma mensagem para o outro? Como que eu vou conectar com o outro? E a intenção é o corpo da minha mensagem. Então, se eu não sei a intenção daquilo que eu vou comunicar, a minha mensagem pode ficar sem corpo. Ela pode ir para caminhos que às vezes eu nem sei. E às vezes a intenção pode até ser, eu vou lá para trocar uma ideia e dar risada. Isso também é uma intenção. Mas você tem que ter a intenção clara. Então, hoje a nossa intenção aqui é trazer um pouquinho para vocês sobre o que é a comunicação, como que a gente comunica isso e como que a gente traz isso para a nova era, que é uma comunicação que ela não é uma comunicação que ela vai fazer você comprar o que você não precisa. É uma comunicação que vai curar o outro, que vai conectar com o outro, que vai trazer uma resolução para o outro. Você trazendo a sua história, o outro vai lembrar da dele também, vai trazer uma cura. Vamos refletir junto, assim, qual o objetivo de nos comunicarmos desde a origem da espécie? É que essa mensagem seja compreendida de alguma forma. Pode ser um sinal, né? Um sinal de fumaça, uma pintura rupestre, até novas formas de evolução aí que aconteceu na comunicação para ser compreendido de alguma forma. Só que aí a gente tem um desafio interessante que a gente tem que considerar aqui. Por quê? Cada ser humano tem um mapa mental, isso muito dito na PNL, a Programação Neurolinguística, que fala assim: cada um nasceu num contexto, recebeu sua programação, e aí agora eu estou usando aqui as lentes dessa programação que eu recebi. Pode ser que a minha interpretação de determinado símbolo é diferente da sua. Pode ser que em determinada cultura, como no Japão, o vermelho é usado em funerais. Aqui pode ser um sinal de romantismo, de perigo. Então é muito relativo essa questão do mapa mental e a gente tem que nos aprofundar um pouco para entender esse contexto de falar assim, poxa, se talvez o receptor possa ter uma outra percepção dessa linguagem, eu tenho que ser o máximo assertivo possível. O máximo assertivo possível. Compreendendo um pouco de como a gente funciona. E isso, o autoconhecimento, vai nos ajudar bastante. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, toda essa vivência, vai trazer bagagem para você mesmo começar a analisar. Eu talvez não tenha compreendido algum ponto. E por que eu não compreendi? Será que foi a voz? Será que foi um ruído? Será que foi o ambiente? Será que foi a minha própria interpretação interna? Eu não sei, mas é muito legal a gente começar a trabalhar 3 habilidades que a gente fala, né, para comunicação. A primeira seria a habilidade técnica mesmo, hard skills, onde eu treino a comunicação. Eu fico lá fazendo oratória, eu fico fazendo aulas, eu fico exercitando minha tonalidade, fazendo outras coisas. É importante ter isso. Mas a gente também tem que ter outras habilidades que eles chamam agora de soft skills, que era a habilidade até então, um tempo atrás, muito importante, assim, que é a capacidade de resolução de problemas, capacidade criativa, capacidade de pensar, de fato. Soft skills, tem hard skills, soft skills, e a gente tem agora, talvez a habilidade mais essencial da nova era, quando a gente coloca comunicação na nova era, que é inner skills, que aí é a intuição. É a capacidade de você se comunicar através do coração, através do que está fluindo aqui. Então, por exemplo, agora eu estou falando e não sei o que vai ser dito agora em seguida. A gente vai puxando no campo, a gente vai fluindo aqui. Isso a gente aprende muito com o Danny Black, que é um grande mestre disso. Ele vai fazendo as músicas e vai fluindo e as coisas vão surgindo. Isso é possível se a gente estiver muito presente. Muito, muito. E essa inner skill é muito legal trazer também, porque é uma capacidade de se conhecer, né? Por isso que o autoconhecimento é tão essencial e por isso que todos os conteúdos que foram compartilhados hoje aqui são essenciais, né? Eu entender meu dosha, entender qual é meu desenho humano, qual é meu Kim,
aprender onde eu posso ir através da respiração. Tem tantas ferramentas, a constelação tem muitas ferramentas. Tudo isso é para ver até onde a gente consegue chegar dentro da gente. E a profundidade que eu chego dentro de mim, eu também consigo conectar com o outro. Eu consigo ter uma leitura do campo do outro. Talvez eu quero fazer uma comunicação com alguém, mas aquela pessoa não está tão aberta naquele momento, e aí eu vou ter a sabedoria, a inteligência, né? A inteligência de leitura daquele campo de que talvez não seja um momento propício para compartilhar aquilo. Então, é uma inteligência essencial para a nova era, a gente saber ler o campo que a gente vai comunicar e também entendendo que toda comunicação eu estou plugando a minha energia no outro. Então, nesse momento, a gente está aqui, está tudo plugado. Né? Existe um campo e eu estou plugando em todos vocês. Talvez alguém que não esteja prestando atenção não plugou. E aí, tudo bem. Mas quem está plugado está recebendo essa mensagem, está conectado. É a linguagem do invisível. Isso é muito poderoso. Todo dia a gente recebeu lá em casa um mestre, né, o Nicolai Cursino. Tem um episódio com ele lá no Tribe Zen. E ele começou a contar pra gente assim que a gente começou a entrar no assunto de tecnologia, internet. Ele falou assim, cara, na hora que eu vou navegar na internet, eu faço aqui um trabalho para criar uma proteção, porque eu sei que aquela informação que está chegando aqui, ó, ela está atingindo o meu campo. E é isso que o pessoal falou, muito legal, porque se a gente está aqui conversando de um monte de coisas holísticas, sutis, a gente sabe que um campo interfere. Foi dito aqui que temos aqui um campo 4 metros, 7 metros, às vezes dependendo da sua intensidade, pode ser até maior. Então a gente está aqui interagindo aqui, e esse campo está influenciando, está recebendo informação do invisível. Só que será que a internet, o digital, ela vai ter o mesmo afetar você da mesma forma? Ela vai ter a mesma força de falar? E pensando nisso que o Cursino falou, ele falou, poxa, eu faço a proteção ali, porque a hora que eu vejo a informação, ela me atinge. Quando a gente vê nossos pais ou avós assistindo o telejornal naquele canal bem violento, você fala, putz, você está sendo alimentado de frequências negativas. E é digital também, né? Estou falando tudo isso porque a gente vai usar isso na comunicação agora. Como que a gente vai fazer isso nos comunicando pela internet? Isso, nossa, é poderoso, hein? Uma prova de que isso atinge a gente é que toda comunicação, toda relação, ela gera um disparo hormonal dentro da gente. Isso é química. Então, por exemplo, um hormônio principal que é gerado quando a gente se comunica com o outro, quando a gente gera conexão com o outro, é, por exemplo, eu dar um aperto de mão, eu abraçar a pessoa. Isso vai disparar um hormônio dentro de mim, que é o hormônio das conexões, que é a oxitocina. E na internet existem outros hormônios disparados. A gente sabe muito bem, dopamina, toda hora ali, like, um monte de coisa. Então, isso tá plugando na gente. Isso já é comprovado que tá plugando. Mas como que a gente utiliza isso a nosso favor? Exatamente. Então, primeira coisa, um tópico que a gente tinha colocado lá, que está surgindo no campo agora, que é, primeiro, não ser refém dessa tecnologia. A tecnologia é maravilhosa. Se a gente pensar em tempos de Atlantes, os Atlantes, né, eles usavam a telepatia. E qual a diferença daquela época para agora? Você tem um Wi-Fi, uma internet no seu onde você vai e recebendo mensagem instantânea. É a telepatia desse momento que a gente está vivendo. É a telepatia. O Matias Stefano, ele fala muito que a gente deve dominar essa tecnologia da internet nesse momento que a gente vive, porque é uma tecnologia extremamente importante que influencia a nossa vida hoje. Não dá para negar a forma de viver, a forma de comunicar. Então, usando com consciência, não sendo vítima, pode ser uma sugestão aqui, que eu gosto de fazer. Nem sempre eu consigo, às vezes escapa, mas fazer uns checkpoints durante o dia. Eu não preciso ser refém de quem está me acionando, plugando, como a Sol falou, a todo segundo. Pá, pá. Pum, tocando aqui no meu bolso. Ou eu estou trabalhando na tela lá, no meu caso, né, e vem mensagem pulando. E aí, cada vez que você se distrai, é um tempão para voltar o foco pro original, né? Alguns minutos. E aí a energia só vai embora. Então, o que eu faço, a dica é, de repente, colocar alguns checkpoints durante o dia, falar,
Começou o dia, eu vou lá, leio todos os meus e-mails, respondo as perguntas lá do YouTube, as respostas lá, as mensagens e paro. Acabou. Fiz. Aí depois vou almoçar, volto, respondo todo mundo. E no final do dia respondo todo mundo. Pode ser menos, pode ser mais, dependendo da necessidade. Você não vai perder uma venda, não vai perder um job, não vai perder um cliente por causa de 3, 4 horas. Então é inteligente a gente não ficar nessa disposição 100% do tempo e drenando nossa energia. É aí que vem a parte da comunicação que pode ser um revés da nossa vida, mas se a gente utilizar de forma consciente, é muito simples, só depende da gente. É muito simples criar essas defesas aí. E aí tem aquela pergunta, né? Que todo mundo tá aqui, todo mundo tem muito a compartilhar, mas às vezes tem aquela insegurança. O que eu vou falar? O que eu tenho que estudar para poder falar? Qual é o meu nicho? O que eu tenho que falar? Será que vai ser interessante para o outro que eu vou falar? Aquele monte de insegurança. Só que a gente tem conteúdo infinito, gente. Se a gente lembrar que somos seres infinitos, que tem muito conteúdo dentro da gente, que a gente precisa desbloquear e lembrar. E tem o livro, né, o Lucas trouxe do Dom Miguel Ruiz, a gente é muito fã dos livros dele. Tem o Quinto Compromisso, é um livro fantástico, recomendo para todos. E no próprio livro do Dom Miguel Ruiz, ele fala que todo ser humano, quando nasce, ele manda uma mensagem para o mundo. E essa mensagem é você. Só isso. E tem uma música muito linda que eu até compartilhei com a minha irmã esses dias, que a sua vida é a sua mensagem. Então, quanto mais vocês se conhecerem, mais vocês se aprofundarem, mais vai ser autêntico, porque essa é a chave da conexão, é a autenticidade, vulnerabilidade. Não é técnica e não é perfeição que conecta, é autenticidade e vulnerabilidade. Isso, nossa, bem lembrado, porque a chave é, né? Eu vou perguntar para vocês aqui, quem tem algum receio, fala, não gosto de gravar vídeo, isso para mim é uma dificuldade me expor na internet, quem? Não, qualquer coisa, assim, né? É normal, né? Existe um lance aí, né? Um lance que nos protege de alguma forma. Às vezes, olha só onde que eu fui agora. Veio aqui, assim, que eu me imagino na infância, quando eu estava na classe lá, sala de aula, mal tímido, e vinha a professora e falava: Lucas, aqui, ó, pode começar a ler aí. Aí eu ficava mal mas tem que ler mesmo. Não, lê direito, voz alta, não sei o quê. E foi criando um trauma dentro de mim. Então tem infinitas possibilidades que vão deixar a gente um pouco mais fragilizado, limitado, né? Isso a gente resolve aí com outras técnicas, né? A gente consegue acessar. Mas a grande chave que a Sol está trazendo aqui é a autenticidade, porque é o natural. Se você fala de algo que te empolga e faz o coração vibrar assim, você vai fazer o melhor conteúdo e vai dar uma pérola para o outro que é o que é simplesmente a sua essência, a sua naturalidade. Então, às vezes, no meu caso, né, eu tenho um lance mais introspectivo, mais sério, mais nerd e tal. Eu posso fazer um teatro e ficar mais extrovertido para conseguir conectar com o outro de uma forma mais impactante? Eu posso. Mas no fundo, eu posso ser muito bom ator, mas no fundo, talvez essa verdade é quem eu sou. E eu posso trazer isso na minha maior força e ser vulnerável nisso aqui. Falar assim, esse sou eu, vou trazer o meu melhor desse jeito. Porque é isso que diferencia a gente. E aí você não tem competição, você não precisa ser melhor que o outro. Você é você mesmo. É bem igual. Não precisa ser igual, não precisa ser melhor, mas confiar no que você está entregando. Então, a autenticidade, ela vai, primeira coisa que ela vai dissolver muitos bloqueios de quem está precisando ou tem intenção de se comunicar, se expressar e ainda é uma dor, né? É uma coisa assim que pesa um pouco. Nesse sentido, pensa nessa, ó, seja você, faz o que te empolga e cria um ambiente que possa te auxiliar nesse processo. A gente falou dos cursos aqui, né, de produção de conteúdo. De repente, para mim, assim, ó, principalmente quando a gente está muito sensível aí com desbloqueios infinitos, né? Tem dia que não vai. Tem dia que assim, nossa senhora, eu não vou gravar. Mas
como a Marcela falou, se você cria uma rotina, toda segunda-feira é dia de gravação. Aí você se prepara, aí você dorme cedo, aí você deixa as coisas tudo certo, deixa a câmera tudo pronta, aí você vai sabe, o setting seu tá beleza, vai facilitar o seu mood. E aí, uma coisa importante, que a gente quer trazer muito pro mundo, que é sobre o setup. A gente quer trazer muito isso pro mundo, que é assim, ó, você vai gravar e às vezes você não tá confiante, né? Já não tá confiante por um monte de motivo. Se você tem uma imagem ruim, um som ruim, vai cair mais a sua confiança. Então, é importante uma boa iluminação. Pega um LEDzinho, não é caro. Um LEDzinho. Vai pôr um celular legal, investe no celular ou na câmera. É um microfone. Pode ser um microfone de lapela, pode ser um outro microfone. Isso tudo vai fazendo você ganhar mais confiança. Eu falo, pô, olha só. Agora a pele minha tá suave aqui, porque tem um softbox aqui do meu lado. É outra coisa, meu. Dá uma segurança. O cenário tá legal. E a gente vai fazer um negócio com isso, né? Sim. E é muito interessante o Lucas trazer isso, porque a gente tem um crítico interno que é muito forte. Todo mundo tem. Então, quando a gente tem essa insegurança, geralmente é porque a gente está olhando o resultado e não está gostando. E aí, o que eu posso fazer para melhorar o resultado? Então, são todos esses itens que ele trouxe. Falar do que você gosta, buscar a sua autenticidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha essência? E usar os recursos. Hoje em dia, a gente tem tanto recurso, gente, e não é caro. Dá pra gente utilizar um setup tranquilo, assim, leve. A gente carregava o podcast numa mala. E ficava muito bom, qualidade boa. Muita gente dá feedback da qualidade do áudio, da qualidade do vídeo, principalmente do áudio. Não dá para você fazer atendimento terapêutico parecendo que você está dentro do banheiro, por exemplo. Porque fica um áudio com eco. E aí, se você coloca um áudio gostoso ali, que a pessoa vai se sentir mais à vontade com você, isso também vai te transmitir mais confiança, porque você está entregando algo que você confia, que você gosta do resultado. Então, isso é essencial. Em janeiro ou fevereiro, iniciaremos uma turma de mentoria de setup. Setup é exatamente isso. Vamos auxiliar, caso a caso, né? Qual o melhor setup, né? Qual o melhor setup para você? Qual luz que eu compro? Como que eu compro? Onde que eu coloco? Se é muito, se é pouco? Tudo. Não, é outro. Não só de fotografia. É uma coisa nova que a gente está fazendo, que a gente já tem feito uma assessoria para a turma da Mentoria 7 da Milena, mas agora a gente quer aplicar isso de fato, tem muita procura. É aquilo que a Marcela trouxe. A gente vê a necessidade. Né? Isso é a inteligência do campo também. O gerador, né? Você vê a necessidade, o gerador atuando. As pessoas vendo o convite. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como faz aquilo outro? Por que o seu vídeo fica bom? Aí a gente traz e fala, podemos auxiliar com isso. Então, quem sentir, depois é só entrar em contato com a gente, que a gente vai ter essa mentoria de setup. Sobre comunicação também, eu acho que algo que é muito legal a gente trazer é que a gente é manipulador de energia. Todo mundo aqui é bruxo, bruxa, alquimista, sacerdotisa, o que vocês quiserem chamar. Mas todos nós somos manipuladores de energia, principalmente porque aqui dentro desse veículo tem emoção. A emoção passa por aqui e faz um rebuliço. Então, esse potencial da gente olhar para essas emoções e ver que a gente pode alquimizar e a gente pode transformar o ambiente, manipular a energia do ambiente. Por exemplo, vou ensinar vocês agora algo que é muito espetacular, que vai fazer vocês ficarem mais abertos para todo o resto do conhecimento que a gente vai compartilhar aqui. É um mudra que vai abrir vocês muito para esse conhecimento. Um mudra muito poderoso. Então, todo mundo aqui senta confortável, respira profundamente. Aí todo mundo vai colocar, com os olhos abertos mesmo, vai colocar os 2 indicadores para frente. Estica o braço, respira fundo. Traz sua melhor intenção. E aí vocês vão trazer esses 2 dedos para o seu rosto, colocar aqui e fazer assim. Esse é muito maravilhoso. Isso é forte. Isso é verdade, mas é uma brincadeira, mas é real, porque é real, galera, porque o sorriso é o maior rapport que existe, a conexão mais instantânea com o outro.
Então, a gente, prosseguindo aqui em dicas de comunicação, a gente já deu várias dicas para vocês se sentirem confiantes para gravar. E estamos vivendo numa era que é digital e vai ser cada vez mais digital. Então, quem não gosta tem que começar a se adaptar. Dá para fazer umas coisas sem aparecer? Dá para fazer. Daqui a pouco vai ter os avatares que vão... Daqui a pouco vai ter. Mas até lá, a gente tem que fazer as paradas acontecer. Então, eu acho muito legal essas dicas aí. Se você quer transferir uma energia boa para alguém, através da tela, através da câmera, primeira coisa, como que você senta? Você vai fazer um atendimento com alguém ali, ó. Essa frequência, a origem de frequência, ela vai ser emitida para quem está do outro lado da tela ou para vocês aqui no caso. Então, esse meu estado de espírito, ele transfere. Então, se você tá lá, assim, sabe? Largadão, assim, a luz baixa, escuro, eu tô assim... Tudo isso vai influenciar muito, porque o corpo fala. E o corpo é 70% de informação e 30% só a voz. É pouco. Então, é muito importante, né? Se prepara antes, vai dar uma live, vai dar uma mentoria, vai gravar um curso... É o que eu falei, se prepara bem antes, chega lá, respiração que o Carlos ensinou aí, e vai. Traz o sorriso, inicia a parada, esse é o front, tá mandando energia. E aí a gente pode continuar essa frequência para que o outro não se canse, para que o outro saia de uma reunião, de uma live, de um curso energizado, e não... cansado, querendo pôr 2x, e, sabe? Aí não conecta mesmo. Então, tem várias estratégias. Uma delas é o que a gente falou. Uma imagem boa, um som bom, uma frequência de largada boa e outras estratégias muito boas aí, que o Sol sabe várias aí. Conta uma para nós. Bom, uma delas que foi comprovado cientificamente, como a gente trouxe aqui, né? Que o que gera conexão entre as pessoas é a oxitocina. E foi comprovado cientificamente que a gente consegue gerar oxitocina no outro que está vendo a gente online. Simplesmente se a gente fizer a mesma coisa que a gente faz na vida. Por exemplo, sinta-se abraçado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Conecta, gente. Conecta com você mesmo. Quando você se conecta com você mesmo, você está fazendo... criar oxitocina dentro de você. Automaticamente o outro vai receber essa mesma frequência. Porque é a frequência de largada que o Lucas está trazendo. Outra dica também muito importante para a gente utilizar essa naturalidade que foi nos dada e está abundante. E às vezes a gente se esquece, a gente pensa que a gente precisa se engessar para fazer uma comunicação na internet e aprender técnica, aprender um monte de coisa. Por exemplo, algo que eu fazia muito e eu vejo muita gente fazendo. Imagina, eu moro com 5 pessoas no coletivo. Imagina se eu vejo essas pessoas 3 vezes ou 4 vezes no dia, né? A gente tem a nossa rotina. E aí eu chego, por exemplo, pro Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Aí vou lá, faço uma coisa. Dormiu bem e tal, né? Oi, Lucas, tudo bem? No mesmo dia. Oi, Lucas, tudo bem? O que a gente faz no Stories às vezes? A gente vai lá e faz um Stories. Oi, gente, tudo bem? E aí, tem algo que acontece hoje em dia, que é, você tem que cativar a pessoa em 3 segundos. E vai diminuir ainda mais, gente. 3 segundos. E se você fala, oi, tudo bem? A pessoa já pulou pro próximo. Isso acontece muito. Hoje e tal. Então, você pode até começar o primeiro stories do dia, sei lá, você quer cumprimentar de verdade? É genuíno esse cumprimento? É genuíno? Você realmente tá querendo trazer essa frequência? Você quer saber se o outro tá bem? Ele vai te responder? Porque muita gente não responde. Você tá falando, oi, tudo bem? Aí ninguém te responde. Então, talvez não precise iniciar com essa mensagem. Algo que você pode trazer é iniciar com uma história. Algo que está acontecendo na sua semana. Traz um gancho, alguma história, sabe? Conta alguma história que vai levar a pessoa até onde você quer, o seu objetivo. Não precisa chegar, oi, tudo bem? Oi, gente. Ai, nossa, porque eu vou continuar falando. Não, já chega com uma história. Entrega a história. Ou faz alguma coisa que vai deixar a pessoa confusa, sabe? Uma coisa inusitada. Começou com um negócio inusitado, pega. O gancho pegou. Pode ser um storytelling ou pode ser algo que vai chamar a atenção, lógico, com bom senso.
Mas sem zoeira, né? É importante. E isso daí você pode usar em qualquer lugar. No caso de lives, eu acredito que tem um gap, que é a entrada da live. Que às vezes as pessoas estão entrando, não tem ninguém, e está testando as coisas, né? Então eu tenho uma dica para isso também. Para live ou para reuniões, aulas no Zoom. Então conectou, qual é a frequência largada? Lembrando, toda vez você volta e fala, qual que é a frequência que eu estou iniciando isso aqui? Confiança. Confiança e felicidade, entusiasmo. É isso que a gente quer para conectar. Então, começou a live, não fala assim, ei galera, quem estiver escutando, eu já fiz um monte de vezes isso aí, já. Quem tiver aí, vê o áudio, tá bom? Tá bom o áudio. Conectou aí, ó, o microfone, deu certo, tá escutando aí? Já tá. Fica um negócio louco. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Eu acho importante fazer isso. Começa na confiança. Começa a live, pode dar o seu cumprimento, beleza, e começando mais uma live legal. E aí você pode trazer perguntas inteligentes que são conectadas com aquilo que você está fazendo no momento. Por exemplo, aí, quem estiver chegando, de que cidade você é? Ou vamos fazer um check-in aí, vai falando como você está se sentindo chegando. Ao invés de você ficar... Porque senão você traz a frequência do problema, da insegurança, não sei se está funcionando, não sei se está bom. Então vem na confiança, já começa na frequência largada, no sorrisão, sem ficar... Você tem 3 pessoas, às vezes você fica distraído, né? Traz essa frequência, faz um questionário ali para a pessoa interagir, isso ajuda também que vir mais pessoas, né? O algoritmo começa a distribuir mais, porque tem interações, e você fica na segurança ali. Às vezes uma pessoa põe música, às vezes rola também, você ficar ali curtindo um som, uma vibe. Algo também que o Lucas trouxe sobre a confiança. Então, quando você está confiante do que você vai passar ali, o outro também vai sentir confiança e falar assim, olha, confio nessa pessoa, quero ouvir o que ela tem para falar. Então isso é muito legal, a gente passar essa confiança e começa pela gente. Não adianta a gente querer que o outro confie na gente se a gente não está confiando que tá tudo certo, que se tiver algo errado, o universo vai dar um jeito de alguém te avisar. Alguém vai falar lá, o áudio não tá saindo, tá com ruído. Alguém vai falar, confia. Então confia em você e confia que alguém vai te avisar se algo tá errado. Outra coisa também que gera muita confiança são as nossas mãos. Então, quando a gente se posiciona ali na frente da câmera, é muito importante que as pessoas vejam as nossas mãos. Porque tem algo no nosso inconsciente coletivo de que se a pessoa não está mostrando a mão, ela pode estar escondendo uma arma, algo que vai me atingir, que vai me machucar. Então, no online também, é lógico que você não vai ficar aqui assim, né? Às vezes eu fico. Mas a mão é muito, muito importante. A mão é algo simbólico e as pessoas olham primeiro para a nossa mão do que para os nossos olhos. Para vocês verem o potencial que é você utilizar as mãos numa comunicação, como o Lucas trouxe. 70% é o corpo, 30% é a voz. É interessante que apareça, se possível, não é uma regra, às vezes realmente não tem espaço, tem uma mesa, mas se possível ter esse espaço onde a gente consegue enxergar essa movimentação da mão. E a movimentação da mão, para quem pergunta, né? Eu tenho que ficar fazendo, não tenho, é bom, é ruim? O interessante é que você possa reforçar o que você está falando, ó, com o gesto. Esse é o sinal. Você reforça. O primeiro ponto, hard skills. Segundo, soft skills. Terceiro, inner skills. Você reforça e o entendimento fica mais fácil para a pessoa. Então, uma dica para o gesto é você reforçar. Você pode usar o gesto, é muito bom, sem exagero, mas reforçando o que você está falando. E aí, ó, isso aqui é importante. Então, o pessoal falou que é legal aparecer o corpo, o rosto. Existe um campo aqui também de energia que também é chamado de campo de confiança que o ser humano tem. Conforme a intimidade que você tem com o outro, ele pode ser um pouco invasivo, desconfortável. Então ninguém fala assim com o outro. Tá, não sei o quê. Se for isso aqui, sabe? Agora, se você tá fazendo uma live com a sua cabeça desse tamanho no celular, é a mesma coisa. É verdade.
Então tem que ficar esperto, eu já fiz isso também. Cabeção, assim, ó. Isso que você faz, ó, recua a parada, recua o celular, pode usar a câmera. Ou quem tem iPhone, não sei se vocês estão sabendo, agora o iPhone é uma webcam. Isso é muito massa, você pode colocar o iPhone lá, ele já reconhece como câmera, você põe ali, tem um clipe que você compra para pôr em cima do quem tem notebook, usa como câmera. E, por exemplo, se tiver uma webcam que é a Logitech Brio, depois vocês podem me perguntar de novo. É a Logitech Brio, por exemplo, que é uma câmera que você pode ter 3 níveis de ângulo. Então, dependendo do lugar que você está, você abre mais, fecha mais, para você ficar mais confortável. Ah, não quero que apareça aqui umas coisas que estão no meu quarto, aqui um armário, quero só essa faixa aqui, ó, eu consigo. Então, eu e a Sol, a gente usa muito esse recurso lá. A gente tem um paninho atrás, né? Que é aqueles tijolinhos que a gente usa. E aí eu vou regulando a câmera para ela ficar só no paninho e parecer que a gente está no fundo perfeito. Tudo isso ajuda muito. Então, toma cuidado no posicionamento para ajudar os seus gestos, para ajudar esse conforto de intimidade que tem, essa zona de confiança, que é uma zona energética que está acontecendo aqui. E mesmo no online, como ele trouxe, a segunda coisa que mais gera confiança quando você está comunicando com o outro é o olho. Então, a segunda coisa que a gente conecta é o olhar. E aí, às vezes, eu coloco a câmera aqui em cima e eu tô olhando pra galera aqui na tela. Então, meu olhar não tá alinhado. Ou, às vezes, a câmera tá aqui embaixo, de baixo para cima. Não tá alinhado. Então, também não gera conexão. Então, se caso não der para aparecer as mãos, pelo menos coloca a câmera na altura do seu olho. Tem que estar na altura do seu olhar ali, respeitando esse espaço, né? Para não parecer um cabeção. E que a pessoa tenha a sensação que ela está olhando no seu olho. Isso também gera muita confiança. Uma dica para isso é assim, ó. Se você está olhando para você mesmo, dependendo do celular, fica bem visível que você está olhando para baixo. A câmera está aqui, ó. Não é um problema grave, mas se você fizer isso, você conecta mais. E aí o Carlos já me perguntou isso uma vez, né? E o CapCut, ele tem um recurso. Ele tem um recurso muito legal lá, que ele põe para você um teleprompter também, você põe seu texto que você está falando, fica lendo ele, e ele muda seu olhar com inteligência artificial. Você parece que está olhando para a câmera. Você está olhando aqui e parece que você está olhando certinho para a câmera. Pode procurar esse recurso no CapCut, que ele é muito bom mesmo. Dá certo. E teleprompter, galera, ajuda. Então você fala assim, eu não tenho tanta facilidade de acessar esse campo que você está falando aí, tudo bem. Pega o seu roteiro, escreve o roteiro, joga no CapCut, teleprompter, vai lendo e dá umas pausinhas, sabe? Umas erradas de propósito, às vezes. Dá umas pausinhas assim, para não parecer um negócio mecânico assim também, né? Você tá lendo aqui assim, ó. Você vai interpretando aquilo. Isso é treino. É importante. E isso vai te dar confiança também para você soltar em algum momento o teleprompter. Mas para ter essa base, às vezes falar, nossa, a hora que eu fico de frente com a câmera me dá um branco. Usa os recursos. Tem um recurso abundante para a gente utilizar. E aí, como a gente está no finalzinho, eu quero entregar um ouro aqui para vocês. A gente preparou um exercício que não é para fazer agora, né? Eu vou entregar, vocês podem anotar, é sério, agora esse exercício é bom mesmo. É um exercício que vai, só de você fazer esse exercício, vai melhorar infinitamente a sua comunicação, mas infinitamente mesmo. É virada total de chave. Você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo seu de 5 minutos falando para a câmera com um assunto que você domina, que você gosta, daquele jeito que eu falei. Já te empolga, ou você quer trabalhar com isso, então você vai lá, vídeo de 5 minutos falando, apresenta algo, sem se preparar tanto assim, vai lá e se apresenta. Fez esse vídeo? Não olha para esse vídeo agora. Você vai aguardar um dia para depois a gente fazer uma avaliação desse vídeo em 3 etapas. Você mesmo vai fazer isso. Então você gravou, guardou. Por quê? Porque a gente tem um julgamento interno muito forte. E aí você vai começar a já ver com erros e tal, e não vai rolar. Guarda o vídeo. No dia seguinte, você vai lá, pega esse vídeo e você vai avaliar de 3 formas. Isso é muito legal. A Sol já fez.
Primeira forma que você vai avaliar apenas o áudio. Você vai aumentar o volume do seu celular e baixar a tela e, na presença, escutar tudo que está acontecendo ali naquele vídeo que você gravou. O que você vai avaliar? Qualidade da sua voz, o entonamento, qualidade do seu microfone. Se você está falando coisas que poluem a sua linguagem, né, sabe, um monte de pausas, assim, que o silêncio é muito bem-vindo. Você vai detectar vícios de fala muito fortes. Só o áudio. Beleza, anota tudo que você detectou que pode ser melhorado. Ó, eu tenho vício de falar né. Eu tenho um no silêncio. Tudo que não é necessário vai ser muito bem-vindo de ser removido. E a sua linguagem vai ficar muito confortável, muito boa. E só esse exercício já é maravilhoso. Esse é o primeiro, só o áudio. O segundo é o oposto, é só o vídeo. Tira o som e fica avaliando a sua expressão. Como que está o enquadramento? Como que está seu gestual? Como que está a qualidade da sua imagem? Expressão. Tudo isso que você pode observar visualmente, anota. Poxa, poderia... Agora eu tô percebendo mesmo, porque eu tenho... Toda hora eu fico coçando a barba, não sei. Pode ser. Vai descobrir. E o terceiro, que é também muito, muito forte, você vai transcrever o seu vídeo. Pode usar o CapCut, que é de graça, ele faz a legenda. É o processo de fazer legenda. Transcreve o vídeo, e aí você vai fazer o quê? Olhar para aquela transcrição e ver um monte de vício de fala, de incoerência, de coisa à toa que está na sua comunicação. Em forma de texto. Um monte. Quando a gente legenda os nossos cortes, eu fico de cara, né? E olha que a gente gosta de aplicar, estudar, mas a gente sempre encontra. A coerência da frase, a clareza que a gente fala, os vícios de fala, tudo que pode ser suprimido. Na verdade, o que eu queria dizer, e você tirar tudo isso? Puf. Corrige isso da forma que você faria se fosse um texto. Você vai ver que aí você põe para sua comunicação, ó, e liga uma chave na sua cabeça, ó. Toda vez que eu falar né, eu tomo uma alfinetada. Eu fui tirando bastante, ainda tenho. E vamos melhorando. É a vírgula, isso. O é o espaço que a gente dá para pensar. E tá tudo bem pensar em silêncio. A gente não precisa fazer som para pensar. Então, são coisinhas que não é grave, mas que deixa a comunicação ainda mais limpa, mais clara, mais conectada. E última dica? Última dica. Última dica. Peraí, eu vou trazer um contexto antes. Traz. É o fechamento do fechamento. Como que você fecha? Como que você fecha a sua comunicação? Como que você fecha a sua comunicação? É muito importante. Você começou com a frequência de largada positiva, fez todo o seu cenário, está preparado, está legal. Aí você tem que fechar de novo com confiança, seguro, com impacto. Isso é muito importante. Porque algo que a gente estudou e que a gente observa aqui, eu também já fiz várias vezes, é a gente terminar a nossa comunicação falando assim: eu acho que é isso. Isso desvaloriza tudo que você estudou, que você compartilhou, que você comunicou, que você conectou. Não termine assim, termine gratidão. Gratidão. E assim, Gratidão, gente. a gente encerra a nossa palestra também com gratidão. Com gratidão. E é isso, essa é a nossa intenção.